Pessoal, vamos lá. Eu estou gravando esse vídeo em substituição da nossa aula do dia 9, tá? Então, na próxima terça-feira a gente não vai ter essa aula, tá? Por que que eu estou fazendo isso? As provas de vocês, das disciplinas interativas, elas não serão na semana do dia 15 ao 19, como as outras disciplinas. Elas serão de outra maneira. Isso porque essa prova não vai ser feita pelos professores, ela já vem pronta da instituição e por isso ela vai ser aplicada já em outro período. O período de aplicação dessas provas será do dia 4, tá? Até o dia 10, tudo bem? E ela vai ser feita online, acredito que vocês devam ter recebido as instruções. E por esse motivo, como a gente ainda ficou com um restinho de conteúdo para terminar aqui de topografia, eu vou fazer esse vídeo falando mais ou menos de um resumo, tá? Mas bem por cima mesmo, desse finalzinho aqui que faltou, tá bom? Então, prometo não deixar isso muito longo. Como é uma sessão, são sessões, né, muito teóricas, eu vou disponibilizar aqui algumas referências para que vocês possam acompanhar com um pouco mais de detalhe, tá? Então eu não vou ficar lendo exatamente as definições, eu vou comentar que aqui você acha tal definição, aqui você acha tal definição, senão aqui eu vou ficar lendo uma coisa que você vai poder ler aí sozinho, enfim, concentrado de outra forma, tá? Então eu vou mais ou menos que indicar aqui os caminhos de onde vocês podem encontrar as referências, as definições de cada coisa, tá? Então, a seção 4.1 trata dos elementos da cartografia, né? Então, basicamente, é, ele vai explicar mais ou menos aqui o layout, né, das cartas, né, que a gente já comentou isso, pelo menos deu uma visualizada, né, nessa, nessa partezinha interna, né, do mapa, de fato, vamos dizer assim, da nossa região de interesse, tá? Então a gente vai começar com essa seção aqui 4.1 que trata de cartografia, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que ele faz aqui é fazer a definição, né, de cartografia. Ele comenta que a cartografia é a ciência que produz, né, que é dedicada aí à produção, ao detalhamento, né, de mapas, que ele também chama de carta, tá? Então, sempre que ele fala carta, é a mesma coisa que a gente costuma chamar de mapa, tá bom? Então, é, ele fala aqui também que existem alguns ramos da cartografia. Tem a cartografia geral ou de base, né, que produzem aqui as cartas bases, a cartografia topográfica e na cartografia temática. Bom, a carta base, né, ela basicamente é aquele mapa que a gente está acostumado. Ele não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum interesse em detalhar nenhum é, outro, outra característica daquela região, apenas ele mapeia, vamos dizer assim, ele coloca a região, né, como um todo. Então ele não fica focado em destinar o detalhamento de hidrografia, vegetação, altitude, essas coisas todas. Tá? Então é mais ou menos como se fosse um mapa genérico, tudo bem? Ainda tem aqui a carta topográfica. Se você for pensar no nome de carta topográfica, ele vai incluir aí informações topográficas, né, informações de topografia. Então ele inclui aí informações de altitude, né, ele está falando também de informações planimétricas e altimétricas, né, então relevo e hidrografia, vegetação, enfim. Então ele tem um pouco mais de detalhamentos. Cartas hidrográficas têm funções basicamente de você detalhar a hidrografia da região, tá? E carta temática, vamos também, né, meio que ir pelo nome, ele tem um determinado foco, tá? Então ele é vamos dizer, um mapa voltado para um determinado assunto, tá? Então, por exemplo, aqui ele deu o assunto de uma carta meteorológica
de uma carta demográfica, então ele é como se fosse um mapa voltado para uma característica específica daquela região que você quer mostrar, tudo bem? Então aqui são somente os tipos de cartografia que ele comenta aqui, tá? Aí aqui vem a simbolização e característica das cartas topográficas, e aqui eu já vou comentar de uma referência que vocês podem seguir para ler para encontrar, né, um detalhamento dessas, dessas características, né, desses símbolos, vamos dizer assim. Tudo bem? Essa referência, deixa eu ver se ela está aqui. Ela está no próprio livro único. Tá? Acho que ele está aqui embaixo. Ó. Vamos ver se é essa daqui. Bom, eu achei que tivesse aqui, mas não encontrei. Mas ele é desse site aqui, tá? Do Mundo Geomática, tá? Mas ele não é desse link que tá aberto ali. Tudo bem? Eu vou dar uma passada aqui direitinho. Vocês podem entrar aqui, ó, nesse endereço, tá bom? Então é apostila módulo 1, capítulo 5, tá? Desse site aqui. É exatamente o mesmo site que ele coloca naquela referência, só que aqui é um outro documento, tá? Então eu não achei essa referência lá no livro único, não, mas você pode colocar aqui como, como facilmente aqui nesse mesmo site, tá? Ou se não, digita lá sem problema nenhum, que também vai dar na mesma. Bom, então, nesse documento aqui você vai encontrar exatamente a descrição de cada tipo aqui, de cada tipo de, de simbolização, né, de generalização geométrica. Então você vai entender exatamente o que é a generalização de eliminação, de redução, tipificação, e aqui inclusive tem até outros tipos, tá? Então, vamos lá. Aqui você encontra a descrição exatamente de cada generalização que está descrita ali, tá? Então, exatamente isso que eu falei, que eu não vou ficar lendo, exatamente, acho que vocês podem ler aqui com calma e aí fazer as próprias relações entre os nomes e os desenhos que vocês quiserem, né? Então eu não vou ficar lendo aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. São 3 capítulos que a gente precisa dar conta, tá bom? Então, tá aí. É só entrar nesse documento aqui, dá uma pesquisadinha no Google aí, ou até digita mesmo na barra de endereço que você vai encontrar sem problema nenhum, tá? Então tem aqui os tipos de generalizações geométricas. É claro que você não vai fazer um mapa extremamente detalhado como ele é de verdade, então tem aqui algumas características que você pode fazer dependendo do que você quer representar. Então tem simplificações, né? Então coisas que ajudam a facilitar o desenho, tá? Para que você não precise ficar desenhando exatamente como é, dependendo do foco do que você quer representar, tá? E aí aqui tem a coisa mais importante, eu acho, desse capítulo, que é o layout, né? Que é o design dessa carta, né? Desse mapa topográfico que você quer representar, tá? Então ele vai aqui descrever exatamente aqui quais são todos os elementos que compõem isso daqui, tá? Então a descrição está exatamente aqui, ó, tá? Então órgão responsável pelo produto cartográfico, tá? Então ele está aqui, tá? Também colocado aqui. Então ele faz o detalhamento aqui exatamente nessa ordem, tá? Então aqui, ó, é o órgão responsável pelo, né, pela organização aqui, tá? Então constando o nome do órgão, de subordinação, nome da organização, da região geográfica, tá? Então ali você tem todas essas informações ali no cantinho superior esquerdo, tá? Título da folha, índice de nomenclatura, aqui no meio, tá? Então, título da folha, tá? Região 2, tá bom? Então, fornecerá dados para estudos preliminares, né? Planejamento e base para estudos de variadas ciências, tá? Então, tá escrito aqui direitinho. Aí no C, que provavelmente aqui é a terceira, aqui, ó.
tá? Então, ali você tem a série cartográfica, tá? Então, o que é a série cartográfica? A ideia é que a gente vai fazer um mapeamento, por exemplo, padronizado, tá? Por quê? Então, primeira coisa que ele fala é dessa carta do Brasil ao milionésimo. O que quer dizer isso? É uma carta, são uma série de mapas que existe do Brasil em uma escala de 1 por 1 milhão. Se você for ver, se você for mapear o Brasil nessa escala, você vai ter 46, deixa eu ver se é o número certinho. Ó, você vai ter 46 mapas que cobrem exatamente a região inteira do Brasil nessa escala. Se você for usar essa escala de 1 para 250 mil, você vai precisar de 550 mapas. Então, dependendo da escala que você está usando, você precisa dizer, né, qual é o mapa de referência que você está usando. Tá? Então, isso que quer dizer aqui a série cartográfica. Tá? Então, se você mapear lá, fizer o mapeamento do Brasil de 1 por 1 milhão, esse formato vai ter um formato de 6 graus de longitude, tá? Por 4 graus de latitude, tá? Então, você sempre vai ter esse formato aqui de cada regiãozinha, ou seja, de cada região dessa aqui, vai ter sempre compreendida aqui entre essa largura e altura, vamos dizer assim, tá? Se você decidir por esse, é a metade, né? Então, vai ter também aqui a metade da altura e da largura. Então, a região mapeada, vamos dizer assim, vai estar compreendida entre 3 graus, tá, e 2 graus. Tá? Então, 3 graus de longitude e 2 graus de latitude. E assim vai, exatamente a mesma coisa, só diminuir dividir por 2 aqui, aqui você divide por 5, enfim, e assim vai. Então, está aqui exatamente qual é o grau, né, de latitude e longitude que é determinado nesse mapa e qual é a escala utilizada. Tá? E lá embaixo, aqui você diz aqui qual é o mapa de referência que você utiliza, né? Então, qual é o mapa de referência que você está utilizando, tá bom? Então, vamos lá. O que mais? Aí o D, a articulação sistemática e localização da folha. Esse D, ele está colocado aqui. Acho que é aqui, ó. Tá? Ele coloca aqui mais aqui. Ele coloca exatamente aqui qual é a localização da folha, ou seja, da carta. Então, se você for olhar naquela sequência de mapas, você vai colocar aqui quais são as séries de mapas que estão em volta desse mapa de interesse que você está olhando, tá? E aqui, localização da folha no estado, ou seja, se você for olhar aqui pro seu, aqui por exemplo, ó, 6 graus aqui e 4 graus. Então, esse daqui seria uma das cartas lá de 1 por 1 milhão, tá bom? Então, usando aqui mais ou menos aquela escala de 1 por 1 milhão, a gente vê aqui que essa região de interesse que você usou nesse mapa está localizada aqui embaixo no seu estado. Então, essa característica aparece aqui, ó, tá? Então, precisa aparecer ali qual é a posição, né, vamos dizer assim, da folha baseada na de 1 por 1 milhão, tá bom? Bom, aí tem o mapa índice, tá? Então é aquela que eu falei que ele vai colocar aqui qual é o número do mapa que você está utilizando. Então, se você estiver utilizando 1 por 1 milhão, você vai dizer qual dos 46 mapas que você está mostrando ali, né? Ou se você usar essa escala, você vai ter que colocar ali de 1 para 500 e... Ainda temos as legendas, essas legendas aparecem aqui, tá? Você vê aqui que aparece estradas, caminhos de trilha, então cada tipo aqui de estrada, vamos dizer assim, tem um tipo de representação, tá? Tem altitudes, também tem aqui o tamanho das fontes, né, de cada tipo de cidades, né, dependendo da população, né, dependendo do destaque dessa cidade ali na região.
bom? E também que os limites, né, internacional, interestadual, intermunicipal e assim vai, tá? Então aqui estão agrupadas todas as nossas legendas, tá? Eu estou usando aqui esse mapa, que é exatamente o mesmo, mas é exatamente o mesmo que está aqui, tá? No livro único, tá? Você acessa ele aqui, você pode ver que é até o mesmo site, tá? Que eu falei que tem aquela outra, essa outra referência aqui, tá? E aí você pode usar aqui para dar o zoom nesse documento, porque se você der o zoom aqui no livro único, ele fica meio pixelado, então ele fica meio ruim de fazer a leitura aqui, ó, de coisinhas muito pequenininhas, tá? Mas enfim, dá para ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Então, o que mais? Também tem o sistema de projeção e informações adicionais aqui nesse meio aqui, ó, lá embaixo, na parte inferior aqui no centro. Aqui, ó, um pouco mais para a direita aqui, mais ou menos aqui, ó. Tá? Você tem qual foi o tipo de sistema de projeção que você utilizou e a escala propriamente dita, tá? Assim como os datums verticais e horizontais. Tá? A gente já falou disso aí também nas aulas anteriores. Tá? Então, você usou a projeção universal transversa de Mercator, que é aquela que a gente já viu, aquela projeção cilíndrica, a escala que foi utilizada, né? Aí, obviamente, aqui a escala representada geometricamente, vamos dizer assim, e toda aqui uma descrição aqui dessa escala, assim como os dados verticais e horizontais, ou seja, vertical significa qual é o ponto referência, né, que é o zero, o nível do mar, vamos dizer assim, e horizontal a gente também já viu, né, que é aquela referência planimétrica, né, na verdade da geodésica, né, que ele está usando aqui, nesse caso, o SAD 69, tá bom? E aí tem aqui todas as informações aqui ainda do documento, tá? E a data exatamente de quando ela foi feita, tá? Do lado direito, né, dessas informações ainda tem hidrografia e vegetação com as legendas, divisão político-administrativa e declinação magnética. Então tem aqui, ó, hidrografia com as legendas, tá? Aqui com as legendas hidrografia e vegetação, tá? Divisão administrativa, ou seja, a fronteira, né, as fronteiras, né, dessas regiões. Então você tem aqui mostrado direitinho onde que ele está localizado, né, com as fronteiras devidamente aqui, com as legendas. E a declinação magnética, ele explica aqui, deixa eu ver se ele explica. Ele explica aqui, a declinação é o desvio que a agulha magnética sofre com relação à linha norte e sul, tá? Esse negócio aqui muda a cada ano, tá? Então ele coloca aqui, nesse documento aqui também, ele fica mais explicadinho, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. É bem mais explicadinho, tá? Então, basicamente aqui é o desvio, né, que a agulha da bússola faz aí com o norte-sul, tá? Mas enfim, só para deixar registrado. Ele ainda coloca aqui o uso de fotografias aéreas na cartografia, tá? E ele define que é a fotogrametria, tá bom? E ele coloca que essa fotogrametria, ela pode ser terrestre, ou seja, quando você tem alguma foto, né, para tomar como base para descrever essa região, quando essa foto é tirada da superfície terrestre, e tem também a fotogrametria aérea, ou seja, ela é tirada de algum avião, balão, ou até, nos casos aqui, espacial, tá? Ou seja, nesse caso aqui é espacial, tá? Então você tem aí uma distância bem maior, você consegue fazer aí uma região bem maior, tá? Lógico que também pode colocar aqui com zoom e fazer uma região desse tamanho, por exemplo. Hoje em dia a gente pode ter esse tipo de coisa, tá? Mas, ou seja, isso aqui é para fazer a descrição de elementos, né, usando fotos, vamos dizer assim. Então você descreve aqui essa região utilizando essa foto como base, por exemplo. Tá? Então é basicamente usar a foto aqui. Deixa eu ver se tem aqui na descrição.
tá? Então, a fotogrametria métrica, ela trabalha com medidas precisas e software de computador, tá? E a fotogrametria interpretativa, que tem por objetivo reconhecer e identificar, fazer a identificação aí dos objetos na foto, tá? Então, basicamente é fazer a descrição aí, seja com auxílio de computador ou visual mesmo, do que está acontecendo na região, tá bom? Então é basicamente isso, tá bom? Bom, de resto, nesse capítulo aqui, é isso, tá? Então, ele só faz, acho que a parte mais importante aqui é a descrição aqui do layout, né, do design de uma carta topográfica, tá? E a descrição aqui de cada elemento que você tem aqui, tá bom? Então, acho que essa é a importância aí do capítulo, da seção 4.1. Tudo bem? Bom, a seção 4.2, a gente vai lidar com sensores, né? E GPS, vamos dizer assim, tá bom? E a seção, vamos lá, 4.3, também aqui ainda no mesmo nível aqui de detalhes, continua falando aqui de sistema de posição, ou seja, de sensores, vamos dizer assim, só que aqui ele fala especificamente do GPS, tá bom? Então vamos lá dar uma passada aqui em cima desse capítulo. Bom, vamos lá, a gente vai descrever primeiro o que é o sensoriamento, ele vai colocar aqui primeiro o sensoriamento remoto e depois a gente vai lidar com o SIG, ou SG aí, que é o Sistema de Informação Geográfica, tá? Então, primeiro vou entender o que é o sensoriamento, tá? Ele define aqui o sensoriamento remoto, tá? Como a ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio de detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Ou seja, basicamente fazer a mapeação aqui o mapeamento, né, de regiões, vamos dizer assim, através da radiação, tá bom? Aqui ele define radiação eletromagnética, né, como algo que se propaga pelo espaço, como a luz solar, tá? Enfim, ele define aqui, acho que o foco não é ficar definindo o que é radiação, mas só para vocês terem uma ideia. E ele coloca aqui que a radiação possui duplo comportamento, assim como a luz. A gente pode olhar a luz como um tipo de onda e às vezes a gente pode olhar como um tipo de energia. Então basicamente a gente vai olhar como onda a radiação, mas enfim. Tem aqui a explicação direitinho. Tá? Bom, aí essas imagens que são obtidas através da radiação, elas podem ter diversas resoluções, tá? Ele coloca aqui, dividido em 4 tipos: resolução espacial, espectral, radiométrica e temporal. Bom, nesse caso a resolução espacial, ele coloca aqui que essa resolução ela determina o tamanho do menor objeto que pode ser identificado em uma imagem, tá? Então, por exemplo, aqui ele coloca uma resolução de 30 metros, tá? Uma resolução de 10 metros e uma resolução de 1 metro. Ou seja, aqui você não consegue diferenciar objetos menores que 30 metros, né? E aqui você não consegue diferenciar objetos menores que 10 metros, parece que é tudo a mesma coisa, vamos dizer assim. E aqui você consegue identificar até objetos com 1 metro de resolução. Então é basicamente a ideia que a gente tem de pixels, tá? Então ele até comenta aqui em cima, tá? Então quanto maior a resolução, mais pixels essa imagem está dividida, então por isso que ela consegue ter um detalhamento maior, tá bom? Tem aqui agora a resolução espectral. Bom, na resolução espectral, você emite um sinal com diferentes bandas aqui espectrais. Então aqui, por exemplo, só para a gente já dar um exemplo, ele coloca aqui 2 bandas, uma infravermelha e uma visível, vamos dizer assim, com luz visível, tá? E aí tem algumas coisas que você consegue ver com o infravermelho que com o visível você não consegue. Por quê? Cada
cada objeto, vamos dizer assim, tem uma interação com um tipo de onda, então ela reflete de uma forma diferente os tipos de luzes ou os tipos de ondas. Tá? Então, por isso, alguns objetos elas fazem, né, a reflexão de um tipo de onda, então às vezes você consegue detalhar muito melhor alguma região com o infravermelho do que com a luz visível, vamos dizer assim. Tá? Então, basicamente, aqui você tem uma imagem com várias bandas espectrais diferentes. Tá? Então, aqui ele está falando que ele tem objetivo de distinguir diferentes alvos, vamos dizer assim. Tá? E aí, dependendo da região que você quer mapear. Tá bom? Aí, a gente também tem a resolução radiométrica. A resolução radiométrica é basicamente determinar a intensidade de cinza, né, de branco, preto e cinza que existe em cada imagem. Então, quanto maior for a resolução, mais tons diferentes de cinza essa imagem pode ter. Então, eu encontrei aqui, deixa eu abrir de novo. Aqui, encontrei aqui alguns exemplos de imagens que consegue, né, identificar mais ou menos aqui tons de cinza. Por exemplo, aqui você só consegue identificar duas cores, ou branco ou preto. Tá? Aqui você já consegue identificar 4 tons, então seria como se fosse o branco, o preto, um cinza mais claro e um cinza mais escuro. E assim vai aumentando aqui a quantidade de tons de cinza. Tá? Então aqui, por exemplo, uma imagem de 8 bits pode ser representada aqui por 256 tons de cinzas diferentes. Vamos dizer assim, mais ou menos essa ideia. Tá? Então, basicamente, essa foto aqui é uma informação digital, tá? De números. Tá? Então, é como se 0 fosse por exemplo, nessa daqui, é como se 0 fosse branco, 256 fosse preto e qualquer número entre 0 e 256 fosse um tom de cinza diferente. Quanto mais próximo de 0, mais puxado para o branco, quanto mais próximo do 256, mais puxado para o preto. Mais ou menos essa ideia. Então você consegue aqui ter uma resolução maior, você consegue ter aqui um detalhamento bem maior, então você consegue perceber aqui as diferentes imagens que podem ser formados aqui por essa resolução radiométrica. Tá? E aqui por último tem a resolução temporal, que a resolução temporal aqui é a frequência que o sensor, né, vamos pensar que um sensor por exemplo, um satélite que obtém imagens, tá? Então, imagina aqui que tem um satélite que orbita a Terra de um período em um período, tá? Então, por exemplo, aqui ele dá a imagem de um satélite obtida em 2000 e em 2009 para fazer uma comparação. Então, é como se fosse uma série de fotos que ele tem para fazer uma comparação de como estava a região aí um tempo atrás e como ficou a região depois de um tempo. Essa frequência aqui pode ser de dias, tá? Pode ser um pouco mais demorado, tá? Então, geralmente aí tem satélites que orbitam aí de 15 em 15 dias, enfim. Então, como a órbita é sempre, como a órbita pode ser, né, sempre fixa, então você pode ter uma frequência aí que sempre se mantém, tá bom? Bom, aí ele traz aí qual é a aplicação, né, do sensoramento remoto no dia a dia. Tá? Então ele já traz aqui para gente o SIG, tá? Que é o Sistema de Informações Geográficas. Tá? Então, o Sistema de Informação Geográfica é um sistema que realiza o tratamento computacional de dados geográficos. Tá? Então, a principal diferença de um SIG para um sistema de informação convencional é a capacidade de armazenar tanto atributos descritivos como as geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos. Então, basicamente, pensem aí em softwares que auxiliam aí a obter ou a tratar dados da superfície terrestre, né, dados geográficos em si. Tá? Não necessariamente dados de relevo, mas qualquer tipo de dado, estatística que você pode tabular. Tá?
Bom, aqui como, por exemplo, dados convencionais, então, atributos alfanuméricos, então, podem ser números ou características, nomes, tá bom? Dados espaciais, que aí sim é a forma, a geometria, tá? E dados pictórios, que são imagens, né? Então, você pode também fazer esse tratamento através de imagens. Bom, aqui ele fala, claro, né, o que você pode obter de dados através de um SIG, tá? Não vou ficar lendo isso, mas enfim, a gente já imagina esse tipo de coisa, tá bom? E aí ele fala aqui que através do SIG você pode criar um banco de dados, tá? Através do inserimento dessas informações, tá? Em softwares, enfim, em programas, né, de computadores, vamos dizer assim. E aí esse tipo de dados ela se divide em duas visões, tá? Então, o modelo de campo, que tem uma distribuição contínua no espaço, como temperatura ou relevo, e o modelo de objetos, que possuem dimensões bem definidas e pode representar situações em que mais de um objeto compartilha uma mesma posição geográfica, como um cruzamento de avenidas, tá? E aqui você também tem a descrição de cada tipo de objeto, né, que pode ser descrito no modelo de campo. Tá? Então, tem 6 tipos diferentes de modelos. Tá? Amostragem irregular, contornos, polígonos, regular de pontos, grade de células e rede triangular, que eu também não vou ficar lendo direitinho, tem exatamente aqui a descrição, tá? Senão, de novo, vai ficar muito longo aí para vocês acompanharem no livro. Não, no livro não, no vídeo. Tá? Bom, e aqui no final ele ainda te dá alguns exemplos aqui de sistemas de informações geográficas. Provavelmente vocês já ouviram falar no AutoCAD, tá? Então, coisas desse tipo, ou seja, são software de computador aqui ou sistemas que são utilizados aí para fazer análise de mapas, né? Ou de regiões geográficas, vamos dizer assim, tá bom? Então, basicamente, esse capítulo aqui é, é só para a gente entender aqui um pouquinho, né, de sensoriamento e o que é o SG, tá? E no nosso último capítulo aqui, também super rapidinho, tá? Tem aqui 15 páginas esse capítulo no máximo, que ele fala aí também de GPS, tá? Também aí na mesma ideia aqui de satélites, né? E, entre aspas, fazer um mapeamento aí de, de regiões, tá? Mais ou menos nesse sentido. Então vamos lá, vamos começar por aqui. Bom, basicamente o GPS serve para fazer a localização em tempo real em qualquer lugar do mundo, tá? Ele faz isso através de, no mínimo, 4 satélites, tá? Então, através desses 4 satélites, ele faz a comunicação através de ondas e consegue fazer aí a posição exata desse ponto, né, de interesse na superfície terrestre. Bom, aí, essa parte de GPS divide em 3 segmentos. O espacial, que é propriamente o satélite em si, né? Então é a parte do GPS espacial, né? Ele fala aqui exatamente quais são as características, 24 satélites titulares, 7 reservas, não geostáticos, tá? Aí ele coloca aqui todas as características dos satélites, tá? O segmento de controle, tá? Que é responsável pela operação do sistema de GPS, tá? E ele monitora, corrige e modifica parâmetros orbitais. Então, são estações terrestres, tá bom? Então, é, basicamente ele faz a ligação aí com o espacial e o usuário, vamos dizer assim. E aí o segmento do usuário, que é exatamente o que usa o GPS, então são os aparelhos que recebem esses sinais, tá? Bom, vamos lá. Então, tá aqui, ó, segmento espacial, o segmento de controle e o usuário. Então, o segmento de controle meio que controla que o segmento espacial faz aí mais ou menos o link entre esses dois, tá? E segmento de usuário é
o que recebe os sinais vindos lá dos satélites, tá? Bom, vamos lá. Aqui ele coloca um pouquinho da física, né, desses sinais. Aí ele coloca aqui, ele faz o cálculo da distância relativamente ao tempo aí. Acho que se você der uma lidinha aqui, você vai conseguir entender mais ou menos do que se trata, tá? Então ele dá aqui uma situação que você sabe que as ondas viajam na velocidade da luz, tá? E aí alguém determinou aqui o tempo entre o relógio e o satélite, tá? Então ele está colocando aqui, ou seja, ele consegue descobrir qual é a distância entre o satélite e o receptor. Se ele tem a velocidade e o tempo, ele consegue descobrir a distância por essa aqui, por essa continha aqui, né? A velocidade ΔS por ΔT. Então você consegue descobrir aqui, tá? Mas acho que nada muito importante aqui para esse capítulo, vamos dizer assim, tá? Aí aqui ele fala para que serve o GPS, como que é utilizado, né? E aí você sabe que o GPS é feito aí para fazer a localização, tá? Então para determinar a localização exata de um ponto, né, na superfície da Terra, e ele vai descrever esse capítulo aqui através dessa ideia. Então o GPS aqui ele já fornece para a gente direto as coordenadas geodésicas e o TM, tá? Além de latitude e longitude, tá? Provavelmente altitude ainda, tá? E até a hora que isso foi feita essa localização, vamos dizer assim, tá? E aí alguns instrumentos até já fazem isso e colocam no mapa para fazer a visualização. Tá? Então acho que nada de muito novo para a gente já está acostumado com essa ideia de GPS, então acho que nenhuma surpresa até agora. Bom, ainda além do posicionamento de GPS, tem o posicionamento do DGPS, que é o chamado GPS diferencial. Tá? Ele coloca aqui três tipos aqui, vamos dizer assim, de posicionamento com esse GPS diferencial, que é o DGPS. Tá? Ele é mais preciso. O DGPS ele permite a precisão por milímetros, tá? Então bem mais preciso que apenas o GPS, vamos dizer assim, tá? Então eu cheguei a dar uma pesquisada e encontrei alguns tipos a mais de posicionamentos, tá? Eu vou ficar somente nesses três mesmo, que são os do livro único, tá? Então vou falar somente desses três. Posicionamento por um ponto, você faz a medição lá basicamente que imediata, vamos dizer assim, tá? E por isso ele tem não uma precisão, não é tão preciso, né, quanto as próximas, mas não quer dizer que ele seja completamente não preciso, né? Então tem uma, uma boa precisão, mas nem tanto assim, tá? Existem posicionamentos melhores, tá? Posicionamento relativo é como se fosse a mesma coisa que esse, só que você usa dois receptores. Tá? Então você usa dois receptores e fica fazendo uma medição durante mais tempo, né? O que permite você refinar, vamos dizer assim, as suas medições. Às vezes a sua medição aqui rápida pode ocorrer um erro, às vezes de leitura, às vezes essa onda fez algum tipo de reflexão no meio do caminho, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o posicionamento relativo estático ele permite você refinar, né, esse posicionamento, né, fazendo a medição por mais tempo e por mais de um instrumento, tá bom? E tem um posicionamento cinemático, que eu acho que é esse que a gente está acostumado, é o que a gente costuma falar da triangulação, né? Então ele faz a triangulação de uma estação estática, o satélite e um objeto que geralmente é móvel, né, de interesse, claro que pode ser um outro receptor fixo, né? Mas ele faz aqui a comunicação entre esses três, está permitindo
uma precisão muito boa, tá bom? Bom, aqui embaixo ele mostra uma fórmula, não vou ficar, não vou falar muito dessa fórmula, mas essa fórmula permite descobrir as coordenadas do receptor, tá? Então, o objetivo aqui é descobrir o XR, que seria a coordenada X do receptor, o YR, que seria a coordenada Y do receptor, e aqui deveria ser Z, tá? Então, ó, deveria ser Z aqui, acredito que tenha sido um erro de digitação. Então, aqui seria a coordenada Z do receptor, tá? Essa fórmula, se você for ver, é a fórmula da distância entre dois pontos tridimensionais, tá? Então, se você for tentar pensar isso na geometria tridimensional, é a distância entre o ponto que está o satélite, né, x, s, y, s e zs, né, então aqui lembra que tem que ser zs, acho que foi um erro de digitação, e xr, que é o receptor, yr e zr, que são as coordenadas entre o satélite e o receptor. Tá? A distância é calculada através. Lembra daquela formulinha lá que a gente comentou aqui? Então a distância é calculada através do tempo que demora os sinais, tá? Então essa distância aqui é calculada, tá? Através do tempo, né, de demora entre os sinais, tá? E aqui você tem um erro. Então aqui você vai ter 4 incógnitas que você não sabe. Então esse erro que possivelmente pode acontecer, o X do receptor, o Y do receptor e o Z do receptor. Com isso, você precisa fazer 4 medições através de 4 satélites diferentes e resolver um sistema aí de 4 equações. Então, com 4 equações, você consegue descobrir 4 incógnitas. Então, você consegue descobrir qual seria o seu erro e qual seria o XR, YR e o ZR. Então, é só para comentar, tá, que essa fórmula aqui é a fórmula utilizada aqui por alguns GPS, tá, para descobrir a posição exata, tá, do receptor. Tudo bem? E também aqui tem a técnica da observação das fases das portadoras. Ou seja, é uma técnica aqui para descobrir também a posição através da contagem de fases da onda. Mas enfim, isso daqui é para calcular a distância entre o receptor e o satélite, ou seja, para calcular esse daqui. Tá? Então, eu não vou ficar falando muito disso, a gente não vai fazer esse tipo de cálculo, tá? Mas então eu só comentei aqui para que serve, teoricamente, essa formulinha. Tá? E aí, por último, aqui a gente tem fatores que alteram a precisão de um GPS. Então, claro que o posicionamento, né, de cada satélite, então ele fala aqui que às vezes se você usar um receptor aí próximo de florestas, vales e montanhas, prédios, você pode ter aí interferência no sinal, né, nessas ondas, né, afinal eles vão ter que ultrapassar alguns obstáculos e às vezes pode ocorrer aí interferências e reflexões indesejadas, tá? Bom, obviamente aqui também o tipo, né, de recepção que você fez, às vezes, por exemplo, essas recepções aqui podem ter diferença no seu posicionamento, acho que é meio óbvio isso, né? Efeitos atmosféricos, tá? Então, às vezes, bom, aí às vezes nuvens, poeiras, partículas de água, tá? Então ele está descrevendo aqui algumas coisas que podem atrapalhar aí os sinais, tá? O ângulo de elevação, então, se esse satélite estiver muito abaixo, ele pode sofrer refração, às vezes, de acordo com a atmosfera, então também não é muito bom usar um satélite muito baixo como base. Tá? Então, ele está colocando aqui usar satélites que têm angulação aí maior que 15 graus. Tá? A rotação da Terra, então, como a rotação não é regular, né, ela sofre variações, isso pode ser um um, um erro aí influenciador, tá bom? E, obviamente, erro dos relógios do satélite receptor, tá? O satélite tem um relógio atômico, o receptor tem um relógio diferente, então, mas enfim, pode ser que ainda existem aí erros nesses receptores e no satélite, então
podem ainda existir erros a partir desses dois elementos. Tá? E por último ainda ele fala da altitude de um ponto. Então, quanto mais próximo do nível do mar, mais longe você vai estar do GPS, mais um caminho maior, né, você vai ter que percorrer, ultrapassando possivelmente mais obstáculos, vamos dizer assim. Tá? Então, quanto mais alto você tiver, maior vai ser a precisão do GPS, que ele vai ter que passar por menos obstáculos. Bom, e por último aqui ele comenta da aplicação do GPS, tá? Isso a gente já está meio acostumado, né, de ver isso. Ele fala que qualquer qualquer usuário, né, pode ter um GPS e pode obter, né, as coordenadas através desses softwares aqui, tá? Para visualizar basicamente as coordenadas obtidas, tá bom? Então acho que isso também não é novidade, como eu falei, a gente está bem acostumado com esse tipo de coisa, com a tecnologia hoje em dia, tá bom? Então, com isso a gente fecha esse último capítulo. Como eu falei, são capítulos bem teóricos, aí, são capítulos bem chatinhos, tá? Ó, percebe que aqui nessa coisa aqui, nessa terceira questão, tá errado aqui de novo, ó, tá? Então ele continua com o mesmo erro XS e XR, tá? Então seria Z aqui, tudo bem? Mas enfim, é um capítulo bem teórico, tá? Então, é lógico que eu recomendo que vocês leiam, né? Porque muita coisa eu pulei aqui, porque acredito que sejam coisas mais simplesinhas, mas deem uma lida, tá? Não é tanta coisa assim. E acho que vocês conseguem ter aí uma ideia geral do que se trata esses três últimos capítulos, tudo bem? Como vai ser uma prova eu não sei como é que vai ser a prova, tá? Eu não sei se a prova vai ser uma prova de questões com alternativas, acredito que seja, tá? Então, acredito que vocês consigam aí ter uma base aí do que pode aparecer lá na prova. Lembrando que essa prova, essa avaliação, você pode acessar a qualquer momento entre o dia 4 e o dia 10, tá? Mas você vai ter apenas 3 horas para realizar essa prova. A partir do momento que você iniciou, essa contagem já é iniciada, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Se você for começar a prova, já se planejem, porque vocês não vão poder parar nessas 3 horas, tá? Não pode parar agora para continuar depois, tá? Então essa é a coisa mais importante. Eu vou mandar um recado no AVA para vocês, ainda explicando isso. Mas, enfim, esses três últimos capítulos aí são capítulos mais teóricos, tá? A minha ideia era fazer isso no dia 9, tá? Mas como a prova vai ser até o dia 10, eu acho que é meio prudente eu colocar esse vídeo antes para vocês, tá? E aí no dia 9 a gente não tem essa aula, tudo bem? Eu tô trocando a aula do dia 9 por esse vídeo, tá? Que eu vou colocar hoje no dia 2 para vocês, tá bom? Que seria aí como se fosse uma aula de terça-feira de topografia, tá? Então, lembrem, dia 4 até o dia 10, tá? Em qualquer momento que você quiser, entre o dia 4 e o dia 10, mas 3 horas de duração. Começou, 3 horas de duração. Tá certo? Então, deem uma lida, se preparem aí nesses três últimos capítulos. Por ser um capítulo muito teórico, acredito que não seja muito complexo assim, tá? Mas deem uma olhadinha lá e acho que é importante ler de qualquer forma, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até mais.